Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. O programa de hoje tem a honra de entrevistar um dos mais renomados empresários de Foz do Iguaçu. Juntos vamos buscar conhecer e talvez, quem sabe, descobrir o segredo de tanto sucesso. Vamos entrevistar um dos mais proeminentes empreendedores da região, o empresário e engenheiro civil Paulo Pucinelli Filho. Seja bem-vindo ao 40 Minutos. Obrigado, Heitor. Um prazer estar aqui falando com você e com todos os telespectadores aqui da Foz TV. Sabe que tem uma frase que eu ouvi já falar de várias pessoas, que tudo que o Paulo Pucinelli toca transforma-se em ouro. Esse toque de Midas sempre existiu? A bondade do pessoal, né? Talvez pelo nosso relacionamento, pela maneira nossa simples de ser, né? A gente é visto assim, mas eu agradeço, né, a todas as pessoas que pensam assim. Né? Talvez pelo fato de muita gente saber que eu cheguei em Foz do Iguaçu lá por 1984, né? Eu vim do lado contrário, eu vim do Paraguai para cá, né? Eu acabei vindo para Foz para poder trabalhar no Paraguai. Mas ali por 1982, né, eu morava em Projeto Sete Quedas, uma cidadezinha muito pequena na fronteira seca do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, né? E eu tenho muito orgulho de falar que nessa época eu tinha 2 anos de casado e eu tinha recém saído do SCPC, né? Quando eu casei não consegui pagar a prestação dos móveis, né? Tive uma época difícil e eu tinha um FUC com 3 anos de uso. E aí, fruto de muito trabalho, né? De muita dedicação em tudo que eu faço, né? Eu realmente me empenho ao máximo em tudo que eu fiz até hoje. Eu considero que esse seja um fator primordial do meu sucesso, né? Eu vou de cabeça, eu me enterro de corpo, alma e muito amor, né? E com apoio muito grande da minha esposa, né? Tudo que a gente fez junto, sempre conversando muito, trocando ideia. E as coisas foram dando certo. E nunca querer demais, né, Heitor? Sim. Eu acho que a gente faz uma coisa de cada vez, né, sem passar os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés. Eu acho que a gente tem que sempre ter a cabeça centrada e devagarinho, né? Eu fui conseguindo as minhas coisas devagarinho e graças a Deus sou muito feliz. Principalmente, né, não pela parte financeira, nem pelas empresas, mas principalmente, Heitor, eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho amigos e ao longo da minha trajetória eu nunca tive inimigos e de agora para frente nunca nunca pretendo ter, porque sempre conduzi a minha maneira, vivendo de uma maneira agradável. Isso me dá muito prazer de ter conquistado as minhas coisas, muito mais do que eu sonhava ter na minha vida, Deus me deu, né? Eu digo que quando eu tinha 25 anos eu já era engenheiro. Se Deus tivesse aparecido na minha vida e tivesse perguntado, Paulo, o que você quer da sua vida? Eu teria pedido, mas juro que eu não teria pedido tanto. Legal, muito bem colocado. Você falou, eu conheci Sete Quedas. Você falou em Projeto Sete Quedas, existe essa cidade? Projeto Sete Quedas fica a 170 quilômetros das Sete Quedas de Guaíra. Era um projeto, né, uma reforma agrária de uma usina que o pessoal saiu do Rio Grande do Sul e era bem na fronteira seca, foi doado, assentado, né, um pessoal que veio do Rio Grande do Sul, que eram áreas de 14 a 40 alqueires de terra. Mas você foi para assentamento? Não, eu fui para construir a prefeitura nessa época, né, com a divisão do estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, foi constituído 2 municípios naquela área, que um era Projeto Sete Quedas e outro Itacuru. E eu fui, por uma empresa de Campo Grande, como engenheiro, construir a prefeitura de Sete Quedas e de Itacuru naquela época. Sim. Um pouco sobre a sua história, assim, vamos ver onde você nasceu e como que foi sua trajetória antes de chegar aqui em Foz do Iguaçu. Você disse que veio pelo Paraguai. Eu sou do norte do Paraná, sou do Norte Velho, né? Eu sou nascido em Santa Mariana, fica a 80 quilômetros de Londrina, né? Mas de lá eu saí muito cedo. Eu vim para Nova Esperança, a 40 quilômetros de Maringá. Né? Então passei toda a minha infância, né? Morei no sítio, né? Até os 5 anos de idade eu morei no sítio. Depois meu pai sempre teve lavoura de café na época. E eu, né, estudei até os 16 anos, eu fui para Curitiba, né, estudar. Não porque minha família tinha tradição de estudos, né? Meus pais são semi-analfabetos,
né? Meu pai é falecido, minha mãe mora comigo aqui em Foz, pertinho da minha casa, né? Com 82 anos, tem uma saúde muito boa, nos deixa muito feliz também. E eu fui porque meu irmão jogava futebol. Tinha um irmão que jogava futebol e naquela época foi jogar em Londrina, em Curitiba. E eu, para morar com ele, fui e comecei a fazer o colegial na época, né? Fiz o Colégio Estadual do Paraná. Depois fui um dos primeiros alunos do Colégio Positivo, né? Em 1973, né? Foi o ano do nascimento do Colégio Positivo. E eu, né, estudei, aí passei no vestibular da Universidade Federal do Paraná, Engenharia Civil. Trabalhei durante, nessa época, né, foi uma das, falando da minha trajetória, talvez, a gente, né, até estava comentando antes, né, Heitor, que a gente valoriza muito quando você consegue com dificuldade, né? Sim. Então, meu pai era sitiante na época, em Nova Esperança, até teve uma condição boa, mas depois, em 1973, após algumas geadas e uma chuva de pedra muito grande que deu na região, meu pai acabou perdendo tudo e eu, nessa época, estava em Curitiba, e eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa. Então eu estudei muito para passar no vestibular e logo no primeiro ano eu comecei a trabalhar no bar da escola. Né? No bar da escola, nós, inclusive o Sérgio Vivian, que é um engenheiro, professor hoje aqui em Foz, ele trabalhou junto. Nós trabalhamos juntos, servindo refrigerantes, né, para ganhar comida. Né? Eu trabalhei durante toda a minha escola, depois fui gerente do restaurante do Centro Politécnico, para ganhar comida. Né? Então eu já passava lá para fazer alguma coisa, tomava café, levava minha marmitinha de noite para economizar comida, eu levava comida do restaurante para jantar à noite. E aí no terceiro ano eu comecei a fazer estágio. Então eu trabalhei no Irmãos-Tá durante 2 anos, né, em Curitiba, que era uma empresa construtora, Irmãos-Tá, uma construtora muito grande, né, prédios, tive uma experiência muito grande. Mas aí, com a minha formatura, como a Irmãos-Tá tinha muito engenheiro, eu entrei numa outra firma pequena, e aí eu fui, de Curitiba também, fui trabalhar em Belo Horizonte. De Belo Horizonte voltei para Curitiba, trabalhei na obra em estradas, aí depois fui para São Paulo e deu tudo errado. Aí, eu com 2 anos de formado, Heitor, eu estava no SCPC, e assim, a minha autoestima muito baixa, né? Eu não fui valorizado como deveria, apesar de trabalhar muito, mas por falta de experiência no ramo de estradas, eu cometi alguns erros e não fui perdoado. E eu acabei saindo e fui procurar emprego, né? Fui procurar emprego na região. Nessa época, meus pais moravam em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e eu acabei entrando numa empresa em Campo Grande, e aí fui para fazer as obras de Sete Quedas, como eu disse, a prefeitura de Sete Quedas e Itacuru. E aí apareceu um bico para construir um silos no Paraguai, uma cidadezinha chamada Corpus Christi. E nós fizemos aquele bico aí no final de semana, sábado à tarde, e ganhamos um pouco de dinheiro, né? Que na época o Guarani era muito valorizado. E aí essa pessoa que era meu sócio, né? E nos convidou, a empresa nos convidou para fazer uma obra na colônia São Alberto. Aí eu pedi a conta e resolvi enfrentar o Paraguai. E aí foi um clarão assim que deu, pegamos uma época muito boa, né? Aí de 1983 até 90, eu trabalhei no Paraguai até 95 com esse ramo, né? Mas aí pegamos algumas épocas muito boas de desenvolvimento dessa área agrícola, né? Voltada para a área do soja, então era silos para soja e graças a Deus fui bem sucedido nessa área. Sim. Então, vale lembrar que a Panorama Materiais de Construção está completando 14 anos agora, né? E vocês estão com 5 lojas, estavam para abrir uma, mas parece que foi locada o local, e estão para abrir ainda mais um depósito com 7.500 metros quadrados, né? E como começou toda essa rede de empresas que você está formando, todo esse empreendimento? Heitor, em 1986, né, com o Plano Cruzado, o Foz do Iguaçu teve uma carência muito grande de imóveis, né? Eu comecei a fazer alguma coisa no final de 1986, eu construía no Paraguai, mas eu morava em Foz. E eu comecei a construir na região do Jardim Central, ali por perto da Mesquita, eu comecei a construir alguns sobrados geminados. E como eu ficava a semana toda no Paraguai, eu acabei eu comprava muito na antiga Comercial Cimadas, né, aqui, e fiz uma grande amizade com um vendedor, José Alberto Menche. E naquela época nós abrimos uma pequena loja em 1988, na Vila Portes, chamada Comercial de Ferragens Cerro Corá, né? Mas o meu objetivo era que o Beto me ajudasse a
a colocar material com um custo mais barato nas minhas obras. E eu continuava me dedicando exclusivamente ao Paraguai. O seu objetivo era trabalhar como engenheiro e ele dá um suporte com as lojas. Sim, como eu ficava a semana toda lá, ele me provia as obras do material, né, com um preço mais acessível. Eu vou te pedir um tempo, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o empresário e engenheiro civil Paulo Pucinelli Filho. O Paulo, você estava comentando como iniciou suas atividades no ramo de materiais de construção. Como eu estava dizendo, na época, né, como eu tinha todos os meus esforços voltados para o Paraguai, para minhas obras no Paraguai, e eu comecei a construir aqui para vender, né, ali na região do Jardim Central, e isso eu tinha muita dificuldade, né, porque eu ficava às vezes uma semana, 10 dias no Paraguai e eu tinha que prover minhas obras de material. E aí então nós abrimos uma pequena loja, né, o Beto, Zé Alberto Menche e eu, ali na Fagundes Varela. Do lado de cima da Foz Tintas, começamos ali no comercial de ferragens Cerro Corá. E aí ficamos juntos, né, e eu construindo para vender, fiz várias obras ali, mas sempre me dedicado ao Paraguai. Aí eu cansei um pouco no Paraguai, também as obras, nessa época, a Comercial de Ferragens Cerro Corá, nós já tínhamos aberto a loja Comercial de Ferragens Cerro Corá na República Argentina, onde hoje é a Panorama, e tínhamos uma outra, compramos uma lojinha pequena na Vila Portes que chamava Morenão. Então, na realidade, o grupo, né, meu e do Beto, tínhamos 3 lojas pequenas, né? Mas aí eu resolvi me afastar um pouco do Paraguai e me dedicar aqui no Brasil. E aí separamos e eu comecei a Panorama em 1993. Aí passei a me dedicar mais às lojas. Continuei com algumas obras no Paraguai, mas em 1995 parei totalmente no Paraguai. Nessa época, essa pessoa que era meu sócio no início lá de 1984, já estava morando aqui, eu acabei repassando para ele. Ele continua no Paraguai até hoje, construindo silos, né, e armazéns para armazenamento de soja, milho, trigo, né, a mesma atividade que a gente começou. E aí a Panorama foi crescendo, né, nós passamos a nos dedicar bastante, né, principalmente porque nós tínhamos a loja na Vila Portes, e naquela época na Vila Portes o Paraguai comprava muito. Mas já depois aí de 95, por aí 94, eu passei a me direcionar bastante para o mercado interno, né? E aí a loja da República Argentina foi se desenvolvendo. E aí, Heitor, veio um fato assim marcante, né? Que eu considero assim, né? A tomada de rumo mesmo da Panorama foi em 1996, quando aconteceram, eu enumero assim com 3 fatos básicos na história da Panorama que alicerçaram o nosso crescimento. Primeiro, Heitor, foi o fato de que as financeiras começaram a vender em 25 vezes, né? E aliado a isso, bem na mesma época, né, sorte do destino e por amizade talvez, né, o Luiz Carlos Demari, que hoje tem a Rádios Eventos, o Luiz Carlos Demari era gerente da TV, executivo de vendas da TV Cataratas. Sim. E ele me procurou quando eu era ainda a 4ª ou 5ª loja de Foz do Iguaçu, era a Panorama. Ele me procurou para fazer uma parceria de publicidade, né? Publicidade. E eu nunca havia feito uma propaganda na TV Globo, na TV Sim. Cataratas, né? Era muito caro para o nosso, né, o tamanho de loja. E ele me ofereceu uma parceria sobre faturamento e sobre também uma meta de crescimento. Eu falei, puta, eu achei muito barato na época, né? Pagaria 2% do meu faturamento e a partir do 6º mês eles garantiam um crescimento de 50%, né? A partir daí eu passaria a pagar 3% do faturamento, né? E eu, aliado, né, a condição de pagamento, que era uma novidade muito grande, você vender cimento em 25 vezes. Sim. Mas aí, Heitor, vem uma tirada que aí eu considero,
né, a visão que eu tive na época, né, eu raciocino isso, talvez no momento não raciocinasse como visão, mas eu hoje, então a publicidade na Globo, com o oferecimento desse produto, que era a quantidade de parcelas, mas aí eu tinha que ter uma loja completa, o que não existia na época. As lojas eram separadas por departamentos. Tinha loja que trabalhava só com pedra, areia, né, cimento. Sim. Outra loja trabalhava só com ferro. E madeira, era restrito às madeireiras. Mas aí é o seguinte, se eu tenho um cliente que ele quer comprar para fazer uma casinha para sair do aluguel, e ele tem a condição de comprar, mas ele não pode comprar madeira, sem madeira ele não faz obra nenhuma. Então eu já no primeiro dia, eu liguei pro Chico, da antiga Copacabana, Cabana Madeiras, e falei, Chico, eu quero um preço especial, vou te mandar o fax, você prepara a madeira, meu caminhão passa a pegar e nós fazemos uma entrega só. Então aí o cliente vinha e saía com todo o material necessário. Então essas três coisas, né, e aí com uma forte publicidade, né, a Globo nos deu uma condição muito boa naquela época, e nós saímos correndo atrás de crediarista, trabalhando, desenvolvendo o nosso crediário, para poder, né, junto com a parceria com a Losango, que era a financeira, e fomos crescendo, né, isso deu um pulo, assim, uma coisa muito grande, foi um crescimento muito legal nessa época, né, tanto é que eu confesso, em 3 meses nós estávamos vendendo 80% a mais, foi o maior crescimento que a Panorama teve até hoje. Aí, né, aliado a isso, aí nós em 97 compramos o terreno na Avenida JK, né, da antiga Jabur. Em 97, final de 97, nós abrimos a loja da República Argentina, que era um sonho, né? Para ter uma loja na JK, naquele ponto, uma loja já mais ampla. Era um sonho que nós conseguimos realizar, depois ampliamos em 2000, né? E é muito gratificante para a gente ter esse crescimento. Eu lembro que nessa época eu visitei grandes empresários do ramo de materiais de construção em Foz do Iguaçu, e a resposta deles foi a seguinte: nós não precisamos anunciar porque somos tradicionais em Foz do Iguaçu. Então, por aí você tem uma ideia. E hoje estão quebrando, alguns já quebraram, já fecharam realmente. E qual é a sua visão hoje sobre a propaganda? Bom, eu acho até como se fosse um vício, assim, né? O próprio Demari, na época, falou, Paulo, olha, quando a gente faz, né? Eu tenho certeza, né, do retorno que a publicidade dá, pelo fato que as maiores empresas do mundo, se não fosse bom, Coca-Cola não teria necessidade de fazer propaganda, né? Uma Skol, né, todo mundo sabe da qualidade do produto, o refrigerante mais vendido no mundo, né, disparado, né, hoje na pesquisa de boca, qualquer um que você pergunta qual é o refrigerante, 90% vai responder Coca-Cola, né, e continuam fazendo. Isso é para marcar presença, né, para a pessoa ter, né, e eu tinha um sonho assim, né, pessoa, imaginar, ele vai escovar o dente de manhã e ele, puta, o meu armário do banheiro não tá legal, ele tem que pensar, ele vai pensar, né, nós temos pesquisa em relação a isso, que ele pode não ir lá, mas ele vai pensar, na Panorama tem, né? Então isso é muito importante, né? Vai lembrar disso, mas na realidade, assim, numa análise geral, a que você atribui o segredo do seu sucesso? Eu considero, né, muita determinação, né, focar no seu negócio. Eu continuo dizendo, eu trabalho 12 horas por dia focado no meu negócio. Né, eu tive a semana passada na região de Curitiba, né, e passei por Curitiba no sábado à tarde, para você ter uma ideia. Sábado à tarde, minha esposa estava um pouco cansada e tal, mas eu falei, preciso de 2 coisas, depois nós vamos onde você quiser. Mas eu quero conhecer a loja do Bigolim, em Curitiba, e conhecer a Balarote do Barigui, que é a loja mais nova, a maior rede, é a 6ª maior rede do Brasil. São referências, né? A Balarote é a referência. Então, eu gosto, faço isso com prazer. E eu vou sempre com um olhar crítico, né? O que eu posso melhorar, o que nós temos melhor, que nós podemos fazer melhor ainda, mas o que nós podemos visualizar em qualquer coisa. Isso, Heitor, é uma coisa minha pessoal, que eu falo para qualquer tipo de coisa. A vida passa, a vida passa de qualquer forma, né? Se você estiver fazendo, olhando, mas se você olhar as coisas com um olhar crítico, né? Eu olho sempre assim, quando você passa e você vê um copinho de café no chão, quanto a maioria das pessoas às vezes passa e deixa. Se você passar e aquele segundinho que você passou e jogou no lixo, ele serviu para alguma coisa. E é assim que eu vejo no geral, né? Eu vejo as coisas assim, sempre falo assim, minha mãe
me falava que eu era muito curioso quando eu era pequeno, né? E eu, agora, uns 3 meses atrás, tem uma revista, uma pesquisa na Exame, que fizeram uma pesquisa entre 200 executivos importantes do país. E aí, o que esse tem? Esse é humilde e tal, esse é prepotente e tal. A única qualidade que todos eles tinham, dos 20 maiores... Comum a todos. Comum a todos? Sim. Curiosidade. 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 Tá aí uma... Sabe, então eu falo assim, sempre fui muito curioso, muito determinado, né? E sempre com o foco no negócio. Sempre, né? Às vezes a pessoa, pô, mas você perde, você deixa de fazer isso, você vive obsessão. Não, sem fazer do seu dia a dia um motivo de felicidade. Com prazer, Para mim, eu vou para minha segunda-feira com a mesma alegria que eu estou saindo sábado à tarde da minha loja. Por quê? Porque eu gosto. Sou feliz dentro dela. Tenho um relacionamento amistoso com meus funcionários, né? Não quero administro olhando nos olhos. Quero faço do meu negócio um motivo de alegria para mim. Nós vivemos mais no nosso trabalho do que na nossa casa. Nós vivemos mais na nossa casa, mas uma grande parte do tempo dormindo, né? Então hoje eu trabalho com a minha esposa, com meus filhos, com os meus funcionários, e é um motivo de alegria para mim estar sentado na minha mesa podendo resolver problemas. E outra coisa, Heitor, administrar, para mim, né, eu digo que é a arte de resolver problemas, né? E eu digo assim, tem uma diferença muito grande. Eu já falei isso antes. A gente tem que procurar problema, não provocar. O problema tem que chegar em mim e ele tem que diminuir. Resolver, eu não vou conseguir resolver todos, mas ele tem que chegar em mim e diminuir. Eu não posso aumentar, mas eu tenho que procurar. Se eu ouvir qualquer coisinha que não está legal, eu tenho que ir em cima daquele problema, para procurar ele, para resolver, né? Para pelo menos amenizar. Porque a vida é uma sucessão de problemas também, né? Mas vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o empresário e engenheiro civil Paulo Pucinelli Filho. O Paulo, você diversificou uma época entrando para o ramo de supermercado. Por que você largou? Alguma coisa não deu certo? Não, muito pelo contrário, Heitor. Na época, né, eu visualizei como uma brecha de mercado a localização, né? A região do Jardim São Paulo, Morumbi, uma região muito grande, né? E não era servida por um mercado de qualidade, né? Como nós tínhamos o terreno naquele local, a gente fez essa escolha na época, porque 2 anos antes uma pessoa tinha chamado para a gente construir um supermercado para alugar para uma rede de fora, né? E nós abrimos o supermercado, né, com todos os problemas de início, né, para uma atividade tão complexa, né, e a gente com pouca experiência, tivemos alguns problemas. Mas eu digo que, né, eu tenho 2 fatos para contar sobre a venda do nosso supermercado. Foi porque eu me decidi a vender, né? Primeiro, porque eu tinha sempre, né, um grupo querendo comprar, né? Sempre o pessoal me... E eu cheguei a uma conclusão que com o material de construção e com o supermercado, eu tinha que ter uma opção, crescer eu tinha que crescer. Tanto um como o outro pede crescimento, né? Para você ter uma estratégia, uma mídia forte, tudo, você tem que ter venda, você tem que ter volume. Então eu fiquei muito dividido, eu vou crescer em qual, certo? Sim. Se eu tivesse, né, há 14 anos atrás, tivesse aberto, ao invés de loja de material de construção, tivesse aberto supermercado, com certeza eu teria uma rede de supermercados hoje. Por quê? Porque o chamamento a publicitário de um mercado, você coloca hoje um preço razoável, né, se o comércio, nós tínhamos esse exemplo, você coloca um comercial e ele entra no Jornal Nacional, né, até 8h30, 8h45, o mercado fecha às 9h, o cliente é para outro dia, mas ele já está lá... já está lá cedo, na hora. Não, ele já está à noite, antes do mercado fechar, se ele é vizinho ali, ele já vai lá para comprar aquilo lá. Sabe, então... Mas aí eu resolvi fazer uma opção pelo material de construção. Primeiro que eu estava mais consolidado e porque o ramo tinha mais a ver comigo, né? Eu sou engenheiro civil, mas tem 2 fatos muito, muito gratificantes em relação a isso. Por exemplo, todo mundo sabe que eu vendi para a rede Mufato. E o nosso contrato, né? O nosso contrato só foi executado, a venda só foi feita
Se Paulo Pucinelli Filho, Uhum. esposa e filhos não puderem figurar como sócios ou administradores de mini mercados, mercados, supermercados e hipermercados durante 20 anos em qualquer local do Brasil. Interessante isso, né? Tá? Para não voltar a atacar de outra maneira, né? E outra coisa foi que um mês depois que nós tínhamos vendido o supermercado, o Ederson, né, com 18 supermercados que eles tinham na época, me ligou para perguntar quem tinha feito o projeto do nosso supermercado, né, para ele fazer um outro. E quem tinha feito o projeto era eu. Eu estudei, visitei 200 Sim. supermercados na época e fiz um mercado de qualidade. Sabe, ainda hoje encontrei o gerente que veio de Santa Catarina, que está gerenciando aquela loja, e a gente estava conversando dentro de uma das lojas minhas de material de construção, e ele falou, vim de Santa Catarina, trabalhei em muitos supermercados, mas o mercado que você construiu é um mercado de muita qualidade, um mercado muito bonito, de fluxo, tanto para funcionários, de conforto de banheiros, como para cliente, né? Eu fiquei muito feliz, né? Isso e é gratificante, o reconhecimento, né? E depois disso, com a venda, né? Quando eu vendi o supermercado, eu já tinha na cabeça. Bom, eu agora vou crescer nas lojas, né? De material de construção. Aí criei o projeto Inovar e Crescer com Alegria, em 2005. Eu criei esse projeto. O que é esse projeto? É um projeto para a gente poder ter um grupo que todo mundo está focado no treinamento, no crescimento, e aí nós abrimos as 3 lojas, né? 2 em 2005 e uma em 2006. Né? E focado sempre no treinamento, que as pessoas que vão estar envolvidas nesse aprendizado que a gente tem, né? Que a gente tem na Panorama, sempre a gente está treinando, sempre a gente está desenvolvendo, são as pessoas que eu espero estejam comigo ou com meus filhos daqui 20, 30 anos como gerentes, né? Ou quem sabe até como sócios, né? Está acreditando no funcionário como parte da família, então? Sim, nós temos 14 anos, né? Sim. E a gente tem pessoas já, né? Eu tenho funcionários que começaram comigo. Eu comecei com 6 funcionários, tem 2 que estão até hoje, desde o primeiro dia da Panorama. E a gente, eu espero, né? Hoje eu tenho a sucessão, né? Com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos já trabalhando comigo. Né? E eu faço planejamento para muito tempo. E para muito tempo, eu, quando falo com as pessoas, eu falo, olha, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente pode estar reunido aqui. Não comigo, talvez meus filhos com vocês. E vocês quem? Vocês que vão estar comandando a Panorama. Claro. Né? Mas, Paulo, vocês estão construindo um dos maiores depósitos da região. São 7.500 metros quadrados, né? Metros quadrados. É equivalente a um loteamento de mais de 20 lotes. Tá? Isso vai ser uma área fechada. E você pretende colocar uma loja também nesse local? E quando que vai estar pronto esse... Heitor, nós temos uma área de 14 mil metros quadrados, né? A área de 14 mil metros quadrados. Estamos construindo 7.500 metros quadrados. É um CD, um centro de distribuição. Né? O porquê disso, Heitor? Hoje eu tenho um depósito razoável na loja da República Argentina, um depósito razoavelmente grande na loja da JK. Eu preciso otimizar isso. Como otimizar? Copiando de uma Balarote, de uma 6C, né? Uma Casa Bahia. Né? Hoje você compra uma TV aqui de uma Casa Bahia, ela às vezes sai do CD de Curitiba. Certo. Se for uma geladeira, às vezes sai do CD de São Paulo. Sabe? Então, por quê? Eu quero comprar para um lugar só. Você tem uma melhor condição de descarga, de armazenamento e de entrega. Né? Uma agilidade da entrega. Eu tenho hoje caminhões saindo de entrega da loja da República Argentina. Caminhões saindo da loja da JK. Às vezes, né, esse caminhão sai com uma entrega da JK para o Porto Meira, da República Argentina para o Porto Meira. Quando se chegam lá no final do Porto Meira, os 2 caminhões podem estar meio vazio. Quer dizer, eu estou perdendo tempo, né? E também na hora da carga e da descarga, tudo isso leva tempo. E aliado a isso, Heitor, eu queria falar 2 coisas. Nós estamos hoje trocando o nosso programa de informática. Também comprei o melhor programa de informática do Brasil. Né, de 5 maiores lojas de material de construção do Brasil, esse programa está em 3 lojas, na C&C, na Leroy Merlin e na Dicico, né, que são das 5 maiores redes, são 3. E nós estamos implantando esse programa agora em novembro. Tá? Estamos trabalhando nesse programa desde fevereiro. O que esse programa vai me dar? Vai me dar um melhor sistema de compra, de vendas, de estoque,
de recompra, né? Então, aliado isso ao CD, vai me abrir, isso tudo vai facilitar uma otimização de entrega, possibilitando a abertura de novas lojas. Tanto é que eu estou fazendo maior do que a nossa capacidade hoje. Já estender para o estado. Visualizando lojas pequenas, primeiro regionais, né? Eu acho que Santa Terezinha, São Miguel. A Panorama tem um nome muito forte na região oeste, sudoeste também, né? Francisco Beltrão, Pato Branco, né? Então, primeiro nas cidades mais perto. Sim. E a gente não sabe, né? Eu vejo o futuro como muito virtual, né? Por exemplo, eu pretendo botar Panorama Express, lojas de mostruário. Se você tem uma entrega boa, você vende hoje e entrega amanhã. Sim. E quem sabe daqui a 10 anos, 15 anos, pode ter a Panorama pode ter uma loja com uma pessoa com um notebook. Ou também pela própria internet. Sim, né? Uma rede virtual. Então, pode hoje, vender em qualquer canto. Pode vender em qualquer canto. canto. Então é isso que eu visualizo e é por isso que nós trabalhamos. E sempre focado também, né, respondendo a sua pergunta, né, a gente tem estudos, por exemplo, eu vou estar num local, né, o CD da Panorama, para quem não sabe, é ali no final da Costa Silva, né, perto do trevo ali, onde tem aquela bolinha, o redondo ali da Jules Rimet, né, do lado direito, onde tem a marginal do Hotel Recanto ali é o nosso CD. Nós vamos ter venda por atacado ou venda sem mostruário. Né? Nós vamos ter a venda de areia, pedra, cimento, tijolo ali, quer dizer, uma coisa que a pessoa pode comprar e não ter escolha. Sim. E também aquele produto que você, às vezes, você comprou, eu não vou ter cerâmica lá, que é uma coisa que é muito vendida na loja. De repente você comprou em qualquer uma das lojas e faltou 2 metros. Você sabe que você vai em qualquer loja e não vai ter aqueles 2 metros. Então essa compra você pode ir lá, você já sabe o que é. Você já tem a sua notinha na mão e comprou aquela falta e você sabe. Claro. Mas tudo isso, Heitor, também não poderia deixar de falar que isso aí vai abrir para a gente ampliar nossas lojas. Eu vou ampliar o ano que vem e no aniversário de 15 anos, quero estar falando com você, com a nossa loja da JK aumentada em 2.000 metros quadrados e a loja da República Argentina em 1.000 metros quadrados. Nós vamos transformar a loja em autoatendimento, quer dizer, nós vamos ter muita mercadoria da qual a pessoa pode levar no carro. Quer dizer, o que você levar no carro, você vai encontrar tudo lá na loja. Sim. O que for para entrega, que depender de caminhão, vai sair do depósito. E o que você pegar na loja também funcionar como supermercado, autoatendimento. Você vai passar pelo check-out, vai pagar e vai sair com a sua mercadoria em mãos. E o que pegar já facilita, né? O que a pessoa leva já facilita bastante. Mas nós chegamos já ao final do programa, passamos até um pouco do horário. Eu tenho muitas perguntas ainda que vão ficar no ar, por exemplo, que a Panorama está importando produtos da China já, sim, tá? Sim. Isso aí nós vamos deixar para uma outra Esse mês deve chegar, Heitor. Tá? Nossa, 2 containers de produto com marca própria. Infelizmente, muitas perguntas como essa vão deixar até o telespectador aí esperando, né, a próxima entrevista já para a gente falar sobre isso. E gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem positiva no ar, já que é uma pessoa empreendedora e que está crescendo bastante, criando uma grande rede em Foz do Iguaçu e que agora, quem sabe, para todo o estado em breve. Eu agradeço, Heitor, pela oportunidade. Não deu nem tempo de falar do meu São Paulo, né? A associação. Da associação, do nosso programa de treinamento, né? De vendas hoje, que é um programa também muito gratificante. Né? A gente tem defeitos e a gente busca corrigi-los a todo momento. Né? A gente tem um trabalho hoje focado na área de vendas. Mas eu gostaria de deixar a minha mensagem de otimismo. Né? Eu sempre trabalhei olhando para frente, olhando positivamente. Nós temos que acreditar na nossa cidade. Né? Muita gente critica, nós temos problemas. Né? Mas ainda nós vivemos num lugar que nos dá muita oportunidade. Né? A nossa cidade muda de um lado para o outro, às vezes a cidade está indo bem, mas ela depende só da agricultura ou só da indústria. Nós temos muitas dificuldades, mas nós temos muito mais oportunidades que em outras regiões. Temos que acreditar na nossa cidade, acreditar agora com a construção do shopping, do macro, de tanta coisa boa que está acontecendo na nossa cidade e todo mundo trabalhar empenhado para que amanhã seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.